E tudo isso é extremamente grave, né? Porque quem eu quero morar com familiar nenhum? Moro. Eu não tenho familiar nenhum, eu moro sozinho. Eu não moro com homem, eu não tenho, eu não sou casado. Não vai entrar homem aqui. Não mora comigo. Eu só tenho interesse em mulheres, quero casar e constituir família com mulheres. Mas quem mandou eles mentirem para outro país? Porque o traficante, explorador sexual, estuprador deles, inventou um processo na versão que ele apresentou, que eu supostamente era uma prostituta, né? Porque eu ainda não era homem trans. Aí ele falou dessa forma. Seria supostamente uma prostituta que se droga muito, pensa em sexo de forma estranhamente bizarra ou por meio de anos, né? Possivelmente porque ele deve ter me estuprado de forma anal. Eu não vi o vídeo ainda, mas com certeza deve ter esse conteúdo bizarro pelo nível de verdade e psicopatia que existe naquele homem. E aí, só para explicar a vocês, na versão dele, supostamente eu me drogo muito, a família teria uma rede de prão, teriam combinado possivelmente comigo de armar isso tudo, filmar esse cara, né? Como se ele tivesse sido chamado por alguém para ter relação comigo, chamado esse Jair para ter algum tipo de relação, e que depois filmado se trataria de um golpe de conspiração política, onde usaria ele estupro disso ou daquilo para ele político, né? Eu ficar impedido de algo em conspiração com outros políticos. Seria ele. Entende, gente, a gravidade das coisas. Isso que eles ficam o tempo todo tentando fingir que eu me drogo, tentando me drogar com esse vídeo de eu comprando drogas, comprando maconha, crack, nada de ninguém. A única que chega perto de já vício ou que causa algum tipo de vício ou dependência é álcool. O bebida socialmente é ser humano como qualquer homem adulto e normalmente. Compreendem? Porque ele quer dizer que teria uma rede de prostituição, políticos fariam parte dessa rede, houve uma conspiração política entre partidos para ele ser acusado disso. Porque ele criou esse processo de conspiração política. Gente da estrutura do judiciário brasileiro estaria supostamente golpe de conspiração política, porque o estuprador era na época um presidente, era um político. Vou acusar, né, a mim, político do judiciário, coletiva, utilizando membros da quadrilha de tráfico humano e exploração sexual que ele fez. No meio desse caminho, teve familiares que iam por dinheiro ou por ser membro, né, do grupo desse Jair, membro dessa quadrilha mesmo, dessa rede de tráfico e exploração sexual, que procurou falar, colaborar, como teve aqueles que foram espancados e violentados no meio do caminho, e por medo deles fazem o que eles pedem. Tudo o que eles pedem se levantam para sobreviver. Então eu fico assim, eu estou numa situação em que a estratégia jurídica é utilizar esse coletivo de pessoas criminosas que nem ele, mas que infelizmente ocupam cargos dentro de Ministério Público Federal, dentro da Polícia Federal, cargos de político também, para tentar me acusar falsamente, sujar minha imagem, meu nome, prejudicar a minha saúde, violar os meus direitos, né? Fazer eu perder até meus bens em processo que eu possa ter contra eles ou abrir questões de não pelo tipo de agressão, dano moral, calúnia, difamação que eles criaram contra mim, contra o meu nome, pela tortura física, a tortura psicológica, as humilhações mesmo que eles fizeram. Utilizam familiares o para dizer que eu seria isso, que a família se prostitui, o que eu teria, né? Ele foi duas versões, conforme cada uma delas ia caindo por terra. Cada versão ia caindo por terra. Ele disse no início que eu era louco, fissurado em homem, eu gostava de fazer sexo de forma agressiva, violenta ou bizarra, seja lá a forma que tem, né, de forma de onda.
Ele quis dizer que aquilo era normal, que ele ia ter alguma experiência. Então, isso ia caindo por terra, as investigações do pessoal em âmbito internacional americano ocorriam. Descobriram que eu só gostava de mulher e ele foi ajustando a versão. Ah, ele gosta de mulher, mas também de homem. Então ele se relacionou, era como um casal. Era eu com a minha mulher participando, com outra mulher participando. Mas ele se prostituía, se drogava assim e gosta sim de homem também. Quase com a mulher e o homem. E assim ele vai trocando de versão a cada momento que isso dá errado. Quando se constata fora que existia uma organização criminosa, uma rede de tráfico humano sexual, que inclusive faz uso ilegal e criminoso de tecnologias e satélites americanos, ele pegou e ajustou. Então a rede é de polícia e existe a família do Tailã. Ele e a quadrilha dele não ser visada. Mas só que os americanos trabalham o trabalho deles de investigação direta. Eles não incriminar alguém. Eles não procuram fazer isso, procuram investigar. Né? E aí ele ficou nessa e assim ele vai ajustando a versão. E agora pode se aproximar muito de mim, eu já não podia por algum acordo judicial, né? Mas que infelizmente quebrou esse criminoso que hoje se encontra preso na ele quebrou, tentou me agredir, praticou e tentou esses dados no sistema judiciário americano tivesse relacionado. Foi aí que ele perdeu, parece que os primeiros processos em 2023 em âmbito nacional e não contou para ninguém, ninguém sabia, né? A maioria, pelo menos uma parte dos que eram direito ao que ele processou. Alguns sabiam, outros não. E quando eu comecei a trabalhar foi em 2024. Eu em 2023 estava focado em tentar arranjar uma mulher, uma namorada e tentar arranjar um emprego. Eu estava focado na vida, né? Percebendo aquela movimentação diferenciada, esperando, olha, uma investigação por causa da uma hora eles vão abrir isso aqui para mim. Mas ficar eu tentar coletar meu depoimento. E aí até hoje, nesse momento, ele adopa tudo quanto é estratégia jurídica e âmbito internacional o brasileiro eles desde dizer que o louco terem deficiência ou capacidade, ele não pode ver o vídeo porque ele tem uma, ele ia ser ele não ia aguentar ver. Eu soube até que teve um dos processos, seja no Brasil, fora, disseram que colocaram a responsabilidade para alguém abrir. Da família, ou era essa que apareceu no hospital. Disse que ia ficar encarregado de abrir só para os demais não terem essa possibilidade. E enquanto ela disse que ia fazer isso, eles abriram um processo tentando recorrer, dizendo que eu teria incapacidade, que não poderia contar sobre isso aqui porque eu iria me emocionar muito, ou não tinha estrutura para ouvir aquilo, sendo que eu não tenho problema nenhum, né? E que eu não fui notificado de processo novamente, eles mentindo. Chegou a essa situação de agora, que ele também, dentro dessa que ele tem, ele vai acusando um bocado de gente. Políticos, cantores, famosos, etc. Instituições acadêmicas, né, como Faculdade Santíssimo, Uniaselv, o deve estar sendo acusado, deve estar sendo acusado, presidente deve estar sendo também, já foi, já perceberam que não tem envolvimento, já foi inocentado no geral, e estamos assim. Eu aqui aguardando receber a notificação do processo, o risco cada vez mais aumentando, eu tendo prejuízo na minha vida, seja a vida financeira, no sentido do trabalho, de acesso aos meus bens, seja na minha vida relacional com mulheres, eles tentando agredir e ameaçar as mulheres que eu sinto interesse em me relacionar, ou colocar elas para interagir com o estuprador de forma remota, para fingir que eu de casais, sem eu saber que elas estão ali interagindo com o criminoso ou o criminoso inventando provas falsas contra. Quando eu percebo que eu paro logo de assistir ou ter contato com a mulher de forma remota, porque em momento nenhum eu quero que alguma mulher que eu amo, eu gosto, tenha contato com estuprador, nem com homem nenhum. Nem eu quero ter, nem muito menos expor que eu amo esse tipo de predador de gente perversa e pervertida.
né? E aí fica a questão, tendo dano em tudo quanto é área de minha vida. Área relacional, área financeira, da minha saúde física, com métodos extremamente violentos e prejudiciais de utilizar drogas, medicamentos psicotrópicos sobre o humano, porque um vagabundo de um verme que chegou à presidência de um país que faz parte de uma rede inventou a possibilidade de ficar comigo de novo, de provar que eu gosto de homem, que eu me drogo, que isso e aquilo, que nunca vai ocorrer. É só o que eu sinto, nojo e repulsa, né, desse tipo de gente. E aí a questão toda, como é que fica isso? Que eu sou prejudicado a esse ponto. O ambiente de trabalho foi prejudicado a esse ponto. Quando eu comecei a trabalhar em 2020, eles já tinham perdido isso, né? Eles estavam ali tentando recorrer, criaram um bocado de judicial para se infiltrar no hospital como se fosse funcionário em reda. Só que não foram, estavam ali buscando recorrer. Falaram cada um deles em cada setor e armaram para mim trabalhar. A gente, sobre orientação dos advogados deles, eles passam o dia quando interagir comigo. Você vai interagir com ele, fingir que anda perto, aproximar e irá estuprar. Uns deles que especificamente cometeram contra mim de madrugada e passam o dia dentro do hospital ou tentando sentar perto de mim na mesa do almoço ou na mesma mesa quando eu estou no refeitório, falar comigo durante o meu expediente para ver se eu respondo algo a eles ou pergunto algo, porque eu não sei de fato quem seria o estuprador ou não, a não ser que eu um movimento diferente dele. Não porque eu lembre de algo ou porque eu gosto de um deles, eu tive nada disso. Mentira. Nem homem, nem mulher. Não tive nada com ninguém ali daquele. Mas eu digo o que a vocês? Eles fazem de uma forma tão absurda de tentar ficar próximo, de tentar comigo, que você percebe que tem terceiras intenções. Foi porque eles, mulher do Jair, estão em processo tentando fingir, né, que eu tive relações com eles. Então eles pegaram um bocado de gente já da quadrilha para trabalhar lá dentro. Provavelmente tem policiais corruptos infiltrados, disfarçados de funcionário. Tem advogados já infiltrados, disfarçados de funcionários, ajudando, colaborando, orientando, fazendo parte de tudo isso. É assim que eles tentam recorrer. Queriam criar um grupo de pessoas que vai fingir, né, alegar, vamos dizer assim, que se relaciona comigo, estaria mentindo de alguma conspiração política. Ah, doutor, por que será que isso? Com o homem, gostei da gente, ficou com a gente, tá dizendo que não lembra, tem problema mental. Ou tá dizendo isso, né, não sei o que, pra inventar coisa contra o cara. A gente tem prova. O vídeo que eles devem ter feito do estupro também, dizendo aqui a gente se relacionando com eles. Ou eu acompanho, ou eu moro com ele em casa, ou durmo na casa dele, algo assim. Porque ainda tem isso, não é só o contexto de trabalho, eles agora vindo para dentro do meu condomínio. Conseguiram agora familiar, porque tem corruptos no diário que é bandido a criar provas falsas contra uma pessoa de bem. Porque essas pessoas do Ministério Público Federal estão traficando. Traficando Jair Messias Bolsonaro. Não é procurando investigar, descobrir a verdade. Policiais corruptos da Polícia Federal que acusou a outros integrantes fazem isso tudo ajudando um traficante a escapar da cadeia, buscando inocentar, né, um bandido e criminalizar as vítimas. Foi por isso que familiares meus apanharam para inventar coisas sobre mim ou para vir tentar me violentar de noite ou drogar ou dizer que eu seria louco. Foi por causa desse tipo de bandido que diz que está em processo representando o Estado brasileiro do período da gestão do Jair Messias Bolsonaro, né? Devia ser os procuradores dele, gente do Ministério Público que ele levou, o pessoal do Judiciário do STF, alguns foram escondidos ajudando, viu? Falam mesmo que ele deve ter procurado levar a gente de tudo quanto é instância desse país para fazer parte desse processo. Mas, gente,
que sabia dessa quadrilha ou que fazia parte dessa quadrilha para defender bandido. Para ele não sofrer processo por estupro, dizendo que foi vítima de uma conspiração política, só por isso.